Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui para mais um estudo de nossa casa e hoje nós estamos com a responsabilidade de darmos continuidade no estudo dessa obra, Conduta Espírita, no qual nós estamos estudando perante os fatos momentosos. Então vamos ler os itens e em seguida fazermos os comentários. Então aqui o primeiro item da obra, o capítulo 39, André Luiz nos fala o seguinte: em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Bem, nós estamos vivendo exatamente há 2 anos, praticamente, que nós estamos vivendo nessa situação, né? Uma pandemia em que temos muitas mortes, em que diariamente temos notícias alarmantes, e nós verificamos que nesse período o número de pessoas que se entregaram ao suicídio, que se entregaram à depressão, à síndrome do pânico, foi muito grande. Então, isso é um fato momentoso, quer dizer, é um fato que está acontecendo no momento, no instante atual, e que nós espíritas temos que encarar com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, por maior que seja a dor de uma perda, nós temos que entender que a morte não existe, né? Então, se porventura algum ente querido da nossa família foi atingido por alguma enfermidade, houve alguma perda, esse espírito continua existindo, ele apenas mudou de casa planetária, né? Foi de casa vibracional, ele foi tirado do mundo terreno, levado para o mundo espiritual, e nós iremos reencontrá-lo um dia. E para que esse reencontro seja produtivo, é necessário que nós tenhamos calma, que nós aceitemos a vontade de Deus. Diante das notícias que o planeta está correndo risco a civilização está correndo risco de extinção, etc., é claro que nós sabemos que temos que tomar, lógico, os devidos cuidados. Mas temos que compreender também que nós teremos ajuda ao longo do 3º milênio de espíritos regenerados que irão reencarnar para nos ajudar nessa transição. Então vocês vejam que agora, semana passada, nós tivemos um companheiro, um menino de 8 anos, brasileiro, que ele foi designado para a escola de gênios. Tivemos uma menina na Bahia, também nessa faixa etária de 8 anos, que não tinha grandes conhecimentos de balé, e aí foi fazer aquela prova do balé Bolshoi e foi aprovada. Então, quer dizer, em várias regiões, em vários locais, nós temos a chegada dos espíritos regenerados que vão começar a criar uma mentalidade nova no nosso planeta. E esses que continuam aferrados aos seus interesses, esses líderes, né, que continuam presos aos seus interesses pessoais, que não querem saber de ajudar o planeta, né, que quer continuar com a emissão de gases alta, explorando as florestas no sentido de destruí-las, eles vão ser exilados para o mundo primitivo, vão ter que reiniciar as suas trajetórias no outro planeta. Ou seja, o significado dessa constatação é que Jesus está à frente do leme. Jesus está tomando também as devidas providências para que o planeta não seja afetado de forma totalmente inaceitável.
Então, por isso que nós temos que ter tranquilidade, logicamente temos que fazer a nossa parte. Então, esse debate que está sendo feito a nível da preservação planetária, de nós não desperdiçarmos alimento, de buscarmos reaproveitar o lixo. Então, tudo isso faz parte dessa mentalidade nova. Mas nós temos que entender que Jesus ele direciona o planeta de acordo com a sua vontade. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio humano ele é direcionado pela lei divina. Então, quando Deus e os bons espíritos percebem que nós estamos extrapolando, eles encontram um mecanismo de recondução ao equilíbrio. Então, vocês vejam que a gente estava aí há algum tempo atrás com uma pandemia incontrolável, agora já estamos conseguindo não extinção da pandemia, mas um maior controle. Ainda não foi extinta totalmente por causa da teimosia de algumas pessoas que não querem tomar vacina, né? Acho que não precisa, mas nós vemos que nunca a ciência, em tão pouco tempo, descobriu uma medicação eficaz para uma doença, né? E aqueles que negavam a vacina estão vendo que o que está resolvendo o problema é a vacinação. Então, as mudanças elas estão acontecendo e com certeza que nessa busca da ciência pela medicação houve a ajuda dos cientistas desencarnados que inspiraram aqueles que estavam aqui nos laboratórios terrenos para fazê-la. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de que Jesus está à frente do leme, de que existe acima da vontade do homem, existe a vontade divina e que, por pior que seja a situação, os bons espíritos vão auxiliar nessa condução planetária. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas temos que também nos reportar a ter essa confiança de que nós conseguiremos superar essas situações. Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas falando assim, o Brasil não tem mais jeito, não adianta, nunca a gente vai sair dessa situação, nós seremos eternamente o país do futuro e sempre teremos governos corruptos, então isso aí não é o que vai acontecer. Bem, continuando aqui, o segundo item. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. A caridade emudece, o verbo desvario. Isso também é outro fator importante, porque nós estamos vendo agora muitos crimes hediondos, muitos fatos estarrecedores, né? Supremacistas brancos, racismo estrutural, quer dizer, toda essa gama de turbulências que estão acontecendo no nosso planeta, que lógico que nós temos que tomar conhecimento, mas sem aquele viés sensacionalista de querer aumentar os fatos, de querer rotular determinadas pessoas. Então ontem mesmo a gente estava aqui conversando com uma irmã que ela teve a oportunidade de estar conosco no feriado, né? Aí ela veio e estava falando sobre uma prima dela que é muito desequilibrada, ela estava reclamando da prima, que a prima se envolveu com pessoas do crime, né? Traficantes, etc. Aí nós, né, eu e a minha esposa falamos para ela, não, olha só, essa moça, ela é doente da alma, ela pode estar sofrendo um processo obsessivo, ela provavelmente teve uma infância ruim, então procuramos não exacerbar um sentimento de repugnância que essa companheira tinha em relação à sua prima. Ela continuou, não, mas ela teve oportunidade, ela é assim porque quer. Eu falei, não, ela, lógico, ela tem a sua parcela de responsabilidade, mas nós temos que ver o lado dela, né? Então ela estava falando que a mãe dela, a mãe dessa moça, né, que é desequilibrada, era usuária de drogas, abandonou a menina, né? E, enfim,
Aí ela estava falando, não, mas a minha mãe sempre ajudou ela e ela podia ser diferente. Eu falei, não, mas ela tem o livre-arbítrio dela, ela teve uma infância difícil e ela deve ter algum processo de mediunidade atormentada, ela pode ter alguma dificuldade no campo da emoção, de algum trauma que ela não superou, ela precisaria ter feito um tratamento psicológico para poder superar lá as suas dificuldades, e ela não entendeu, mas nós fizemos a nossa parte, né? Quer dizer, nós não pegamos aquele fato para, como você disse, sensacionalismo, de aumentar o mal, né? De ficar, tá vendo, é isso mesmo, como é que pode, né? Uma pessoa, isso é um monstro. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A televisão, a mídia, e alguns programas, a gente não precisa citar nomes, é só a gente ver o programa que acontece diariamente, tem esse caminho, né, de querer aumentar as coisas, né? Falar, porque aquele ali é um monstro, aquele ali tem que pegar e matar, tem que pegar e usar de uma lei de tolerância zero. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos nesse momento também recebendo muitos espíritos de bárbaros, de pessoas que já tiveram um passado delituoso muito intenso. E aí a pessoa, claro, tem umas ações não muito equilibradas e cabe a nós ter esse olhar de compaixão, entendendo também a dificuldade do outro. E continua então aqui o nosso irmão. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Então, nessa continuidade de acontecimentos nefastos que nós estamos verificando, a gente está vendo que praticamente diariamente existem situações terríveis, né? Então, aquela situação de pai que estupra filho, pai que mata filho, mãe que mata filho, e, enfim, uma série de situações que denotam o momento de transição do planeta, né? Então nós temos que compreender exatamente o porquê está acontecendo isso. Então nós estamos num momento de transição. A Terra está se transformando em mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. O que ocorre nesses momentos? Ocorre uma mudança de ideias. Então, logicamente, que aqueles grupos de companheiros encarnados e desencarnados que não aceitam as ideias novas, eles vão combatê-las com atitudes totalmente desequilibradas. Eles vão tentar influenciar a mudança planetária através de atitudes não muito recomendáveis. Então nós temos que entender isso. Então essa avalanche de notícias degradantes que nós vemos, nós temos que ter cuidado. E aí eu queria abrir aqui um parênteses, para que no ano que vem também, nós temos muito cuidado com essa polarização política que está acontecendo, que vai acontecer inevitavelmente. Será um ano eleitoral, perdão, em que nós temos basicamente duas correntes ideológicas se confrontando, e nós temos que, lógico, ter a nossa posição política, né? Mas sem querer atingir de forma cruel, de forma degradante, aquele que pensa diferente do que nós, né? Então a gente pode ter amigos que pensam diferente, a gente não deixar que o pensamento contrário atinja a nossa relação com as pessoas, né? Então isso é importante, nós temos porque a gente vai ver muito debate, né? Acontecerão muitos debates, muitos posicionamentos políticos, e aí se a gente ficar preso a situações de tomar partido A ou B e ficar combatendo aquele que pensa diferente, ou ficar ofendendo aquele que pensa diferente, nós estaremos colaborando com a densidade da vibração planetária nesse momento. Então é um momento que nós temos que ter muito cuidado com isso e evitarmos assuntos de política na casa espírita.
Então, ano que vem, se Deus quiser, a nossa casa vai reabrir, né? Nós reabriremos, retomaremos as atividades. Então, nós teremos lá o nosso espaço aberto para nós nos relacionarmos, estudarmos a doutrina. Então, cabe a nós não usar a casa espírita para ficar fazendo debate político, ficar falando de A, B ou C, do candidato A, B ou C dentro do centro, acirrando uma situação de crueldade ideológica ou de imposição ideológica, de influenciação negativa dentro da casa espírita. A casa espírita tem que ser preservada desse tipo de assunto. Aqui continuando. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os trances aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Nós teremos os nossos testemunhos, né? Muitos de nós ficaremos enfermos, teremos entes queridos que vão desencarnar. Então, quando acontecer isso, nós temos que ter a prece como um sustentáculo na nossa existência. Claro, e é bom sempre ressaltar isso, que não é pelo fato de a gente ser espírita que desencarnar uma pessoa da nossa família que a gente não vai ficar triste. Né? Claro, a gente vai ficar triste, vai ficar intranquilo, vão ficar alguns dias de luto, vamos chorar. Então, quer dizer, é normal ao espírita essa atitude de ficar com as emoções à flor da pele quando você tem um fato difícil. Então, por exemplo, perda de emprego, perda de um ente querido, uma traição conjugal, uma separação conjugal, enfim, os fatos, os testemunhos comuns a todos nós vão nos atingir. Não é porque nós somos espíritas que nós estaremos blindados. Agora, quando acontecer conosco, nós primeiro temos que ter a prece como um sustentáculo. A prece vai permitir com que nós mantemos uma sintonia com os amigos espirituais, com os nossos anjos da guarda, que eles vão nos atenuar as nossas dores e nós teremos a nossa recuperação acelerada se tivermos o hábito da prece. Né? E aí a gente tem que estabelecer esse hábito, principalmente no momento que está tudo tranquilo. Então, por exemplo, agora na pandemia, a nossa família aqui criou o hábito de toda às 18 horas, nós fazemos a prece às 18 horas para aqueles que estão enfermos. Logicamente que nós não fazemos isso com segundas intenções. Ah, não, eu estou fazendo isso que eu não quero ficar doente, vou fazer uma prece para pedir para não ficar doente. Não é isso. Mas orar para aqueles que estão doentes, orar para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Então nós temos esse hábito e isso ocasiona a vinda para nossa casa de irmãos que estão ligados ao atendimento às pessoas dos hospitais, e ao final da prece nós pedimos a fluidificação da água. Se nós tivermos merecimento, na nossa água fluidificada serão colocados elementos magnéticos que irão atenuar as nossas dores. Logicamente, se a gente tiver ficado doente, desencarnar, a gente vai ficar. Mas, se tiver que na nossa trajetória a gente passar por essa prova, nós vamos ficar. Mas, por exemplo, a minha mãe, graças a Deus, tem 96 anos, tomou as 3 doses de vacina, não sentiu nada. Né? E muita gente toma a vacina, eu senti dor de cabeça, eu fiquei com febre, eu fiquei mal, eu fiquei doente. Graças a Deus, minha mãe tomou as 3 doses, todo mundo aqui em casa tomou as 2 doses de vacina, e não sentimos absolutamente nada. O que isso significa? Que na água fluidificada, a espiritualidade está colocando medicamentos que vão permitir que a gente fique tranquilo. Então, esse hábito da prece e também o culto do Evangelho no lar. Nós também toda semana, uma vez por semana, nós nos reunimos, fazemos o culto do Evangelho no lar. Então, quer dizer,
esse hábito da prece, esse hábito de nós solicitarmos a presença dos amigos espirituais é importante porque permite que nós tenhamos o acesso aos bons espíritos que vão fazer por nós aquilo que for possível. Então, às vezes, no momento em que você vai passar por uma dificuldade, você já está preparado para passar por aquele problema. Você já foi preparado previamente, já tomou já um calmante lá, fluídico, ou já está com uma capacidade de resignação maior. Quer dizer, então tudo isso é importante nós nos prepararmos, termos o hábito da prece, temos o hábito do culto do Evangelho para nós evoluirmos. Então, continuando. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Então, é aquela ideia, né, que nós temos que ter, que Deus não erra. Né? Então nós, às vezes, nós temos aquele pensamento que ainda é egresso de outros segmentos religiosos, de que você está numa atividade na casa espírita que você não pode sofrer, que você tem que estar tudo certinho na tua vida, tem que estar sempre bem, tem que estar tudo bem, você não pode ter problema. Então a doutrina espírita, ela não nos dá essa ilusão. É lógico que a doutrina espírita não é masoquista, não é quando ela nos relata a respeito da necessidade de sofrimento, ela não está dizendo que a gente tem que gostar de sofrer, ou que a gente tem que procurar o sofrimento como uma forma de evolução. Aumentar o nosso sofrimento porque nós queremos evoluir mais rápido. Não, não é isso. Mas nós temos que saber que na nossa condição evolutiva, as provas, as expiações são inevitáveis. E em algum momento da nossa vida, nós teremos algum problema a ser transposto, alguma prova a ser superada. Então, isso é inevitável. Então, às vezes, nós fazemos um planejamento de vida em que nós temos esperança, né, de melhorar de vida, de ter, por exemplo, a gente abre um negócio, o espírita, né? Vamos agora com essa questão de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, de você montar negócio, que você quer aumentar a sua renda, você está desempregado, aí você monta um negócio. Então, claro, você monta um negócio, você está com a intenção de que o negócio vai dar certo. Você não vai montar um negócio achando que vai dar errado, né? Aí você vai, se esforça, planeja, gasta um recurso financeiro necessário como investimento e o negócio não anda. E acaba que você tem que optar por um outro caminho. Então, quando acontece isso, é aquela história, Deus não erra, porque naquele negócio ou aquela situação, você não tem que caminhar naquele rumo. Você tem que procurar um outro caminho, um outro rumo, uma outra opção. E, além disso, nós não podemos esquecer a necessidade na nossa vida da persistência. Nós não podemos nunca abrir mão dos nossos sonhos. Nós não podemos nunca abrir mão dos nossos objetivos. Então, o nosso objetivo ele tem que continuar sendo acalentado pela esperança que temos em dias melhores. Então, continuando aqui, o último item. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados, que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. E aí vem uma passagem que está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Paulo. Então, finalizando nosso comentário, meus irmãos, a questão é a seguinte. Às vezes,
nós fazemos uma atividade na casa espírita, ou nós ajudamos uma pessoa e temos as nossas decepções. Existe um fato que na casa espírita nós temos que aprender a combater muito eficazmente, combater em nós, muito eficazmente, que é o melindre. Então você às vezes se dedica ao trabalho, você faz uma atividade há muito tempo e você não é mal interpretado. Você não, as pessoas não te compreendem, não te criticam ou fazem algum comentário não muito feliz. Então cabe a nós não sucumbirmos diante desse processo. Nós não temos que fazer um trabalho espírita, e se a gente está com a nossa consciência tranquila e que estamos fazendo o melhor que nós temos condições naquele momento, nós não temos que fazer um trabalho espírita com a intenção de agradar todo mundo. É aquela questão de não é possível agradar gregos e troianos, aquele ditado popular, né? E Jesus não agradou todo mundo. Então, se Jesus, que é perfeito, ele não agradou todo mundo, nós, que somos imperfeitos, também não vamos agradar todo mundo. Então, nós temos que ter essa percepção de que a gente não vai agradar a todos. E aí, muitos desistem, desanimam quando se veem com essa situação. A pessoa fala assim, não, então eu vou desistir do trabalho, vou mudar de centro, que ali ninguém está me compreendendo, ali as pessoas não me aceitam, me criticam. Então nós temos que ficar atentos a esse posicionamento de melindre. Nós não temos que ter melindre de nada. Se algo nos incomoda, que nós chamemos as pessoas que estão sendo injustas conosco no nosso entendimento, procuremos um diálogo franco, fraterno, procuremos esclarecer as coisas, botar, como é dito, né, também no ditado popular, colocar os pingos nos is, para a gente continuar no trabalho. E no nossa questão pessoal, às vezes nós ajudamos uma pessoa, temos ali um sobrinho, alguém do nosso círculo familiar ou do nosso círculo pessoal, que você ajuda, você dá todo o apoio e a pessoa também tá nem aí para você, né? Depois que é ajudada, quer mais saber, te trata mal, te trata com indiferença, fala que não precisa de você para nada, né? Tem muito isso. Então, aí a pessoa fala assim, eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu só tive decepção, fulano me decepcionou, não vou mais ajudar ninguém não. Eu estou cheio de ingratidão, estou cheio de gente ingrata no meu caminho. Então nós também não podemos adotar esse critério. Se a pessoa não reconhece, a gente deixa a pessoa caminhar e nós vamos ajudar uma outra pessoa necessitada, assim, se for possível, se for o caso, aconselhar. Porque a gente às vezes fala em ajudar, e ajudar às vezes a gente acha que ajudar é dar dinheiro, dar recurso material, mas às vezes a palavra amiga, ao estar ao lado, envolver a pessoa, que é importante, né? Então, esse aconselhamento, esse apoio fraterno, estar ao lado para o ombro amigo, é algo que a gente não pode abrir mão. Nós temos que sempre procurar fazer o bem. Por quê? Porque temos que nos espelhar em Jesus. Há quanto tempo que Jesus espera por nós? Há quanto tempo que a gente está indo e voltando como espíritos reencarnados, né? Passando por vários países, várias épocas da história, e somente agora, com o Espiritismo, que nós estamos tentando fazer alguma coisa mais equilibrada. Então, como o Paulo está falando aqui, veja que ninguém dê a outra mal por mal. Quer dizer, então a gente não pode revidar o mal. Nós temos que procurar fazer o bem sempre, estar sempre dispostos a ajudar. E o Paulo coloca aqui, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, mas como para com todos. Então nós temos que procurar ser aquela carta viva de Jesus aonde nós nos encontrarmos. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos que conversar
com os nossos amigos no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.